Olá, boa tarde. Mais segurança e transparência na distribuição dos processos do Supremo Tribunal Federal. Nesta edição do Jornal da Justiça, vamos mostrar as mudanças publicadas em resolução que definem novos critérios para a escolha de relatores. Esse é apenas um dos destaques. Veja também. Alta de quase 300% no número de casos de Covid entre presos nos últimos 3 meses. É o que revela Boletim do Conselho Nacional de Justiça. O boletim semanal do Conselho Nacional de Justiça aponta que nos últimos 7 dias foram registrados 850 novos casos do novo coronavírus entre detentos e 197 entre servidores. Superior Tribunal de Justiça reforma a decisão e concede progressão de regime para uma mãe em São Paulo. Os ministros julgaram habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou a progressão ao regime semiaberto para uma penada com filho de 6 anos. E ainda, eleições municipais 2020. O plano de segurança da Justiça Eleitoral para o dia da votação. A distribuição dos processos do Supremo Tribunal Federal ganham mais segurança e transparência. Uma resolução foi publicada nesta quinta-feira. Quem explica para a gente as mudanças é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A resolução tem o objetivo de aprimorar as regras de distribuição de processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A distribuição é o procedimento utilizado pelos tribunais para saber quem será o relator de determinado caso. Normalmente, isso se dá de forma aleatória, mas devem ser levadas em consideração as regras que estão previstas na Constituição Federal, nas leis processuais e também nos regimentos internos. Em outras palavras, a distribuição é o sistema de escolha dos relatores. Esta resolução, ela levou em consideração as recomendações do parecer sobre o sistema de distribuição do STF, que foi elaborado pela Universidade de Brasília. Dentre as mudanças, ficou estabelecido o seguinte: a distribuição deve ser feita no horário pré-definido pela presidência do STF durante o expediente de trabalho e só nos casos excepcionais poderá ser feita fora deste horário. Ela somente será realizada por servidor ocupante de cargo efetivo ou de confiança. No geral, deverá obedecer à ordem cronológica. O ministro que for sorteado para relatar uma ação ou recurso deverá analisar todos os outros processos relacionados que forem apresentados posteriormente. Cada processo distribuído vai ter uma certidão explicando qual foi o critério utilizado para a distribuição. Tudo deve ser feito com muita transparência e publicidade. E todas as informações sobre as diretrizes utilizadas na distribuição estarão disponíveis na página de andamento processual lá no site do Supremo. Outro dado importante é que, a partir de agora, é o presidente da Corte que irá resolver, por uma decisão fundamentada, qualquer dúvida, omissão ou divergência na distribuição de processos, até mesmo os casos em que for identificada a tentativa de burlar o sistema. Foi criado um grupo de trabalho que poderá atuar num prazo de até 60 dias, com o objetivo de promover estudos, análises e relatórios para o aprimoramento dos fluxos de trabalho, dos sistemas informatizados e das normas internas de distribuição de processos do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o sistema aprimora a segurança e a transparência dos fluxos relacionados à distribuição. A resolução, ao aperfeiçoar o passo a passo da definição das relatorias, atende ao anseio coletivo por maior transparência quanto ao sistema de distribuição como um todo e também avança para um sistema que propicia a divisão isonômica da carga de trabalho. E com a autorização da Justiça Federal de Roraima, a Polícia Federal realizou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Good Father para desarticular um grupo criminoso que atuava em fraudes em licitações e desvios de recursos públicos da saúde lá no estado. O senador Chico Rodrigues, do Democratas, é um dos investigados da operação. 4 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Boa Vista, Roraima. O inquérito aponta para fraudes envolvendo mais de 14 milhões em contratos da Secretaria de Saúde do Estado entre agosto de 2017 e abril de 2019.
Segundo as investigações, o empresário e ex-deputado federal desviava o dinheiro que seria destinado à Secretaria de Saúde para uma empresa, por meio de recebimento de propinas. Além disso, um procurador do estado também recebia os valores desviados. Ainda segundo a polícia, as propinas eram distribuídas para pagamento de faturas, renovação de contratos e compras superfaturadas de refeições destinadas aos hospitais da rede pública de Roraima. Em outra força-tarefa ligada à operação de hoje, policiais federais cumpriram nesta quinta-feira mandados de busca e apreensão na casa do senador Chico Rodrigues, do Democratas. O vice-líder do governo foi pego escondendo dinheiro na cueca. Em nota à imprensa, o senador disse que vai provar na justiça que não tem envolvimento nenhum com os atos ilícitos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do parlamentar por 90 dias do mandato para não atrapalhar as investigações. Os casos de Covid-19 entre presos no Brasil voltaram a subir, de acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Justiça. Nesta semana, os sistemas prisional e socioeducativo totalizaram quase 48 mil pessoas contaminadas, alta de 9,5% em relação à semana passada e 13,7% na comparação com a última semana de setembro. Nos últimos 3 meses, a alta já chega a quase 300%. O boletim semanal do Conselho Nacional de Justiça aponta que nos últimos 7 dias foram registrados 850 novos casos do novo coronavírus entre detentos e 197 entre servidores. No sistema socioeducativo, foram 41 entre adolescentes e 160 entre trabalhadores das unidades. Segundo os dados do CNJ, o sistema prisional tem 43.563 contaminados e 201 mortes. No sistema socioeducativo, são 4.391 casos e 22 óbitos. O aumento na quantidade de infectados pela doença em presídios e unidades para menores de idade nos últimos 3 meses foi de 287%. Mais de 95 mil presos e quase 45 mil trabalhadores dos presídios foram testados para o coronavírus. No socioeducativo, foram 8.400 testes aplicados em adolescentes internados e 17 mil em servidores dos estabelecimentos. Os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal informaram já ter liberado 79 milhões de reais para combater os efeitos da pandemia. A maior parte dos recursos vem de penas pecuniárias, aquelas condenações onde o réu que comete crime de menor gravidade é obrigado a pagar multa. Na próxima segunda-feira será aberta a 12ª edição do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O evento, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, será online e aberto a toda a sociedade. Durante uma semana no CNJ, participantes do fórum vão debater as dificuldades encontradas no judiciário para combater a violência e discriminação de gênero e os desafios no enfrentamento dessa violência contra a mulher em tempos de pandemia. As palestras serão abertas ao público de forma online e as oficinas presenciais restritas a magistrados e às equipes multidisciplinares dos tribunais. O objetivo do Fonavide é propiciar discussões permanentes das questões relacionadas à violência de gênero e à aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Pela primeira vez, ele é realizado em conjunto com a 17ª e 10ª Semana da Justiça pela Paz em Casa do Conselho Nacional de Justiça. Isso porque a pandemia nos impediu de que as semanas fossem realizadas de forma presencial e também que o fórum fosse realizado de forma presencial. Segundo a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só nos 2 primeiros meses da pandemia da Covid-19, os casos de feminicídios aumentaram 22,2% em 12 estados, ao comparar com os dados de março e abril do ano passado. De 117, saltou para 143 registros. Segundo pesquisadores, a convivência maior com os agressores por causa do isolamento social pode ter contribuído para esse aumento. E você vai ver no próximo bloco a segurança de atletas e funcionários de clubes de futebol em época de pandemia. Daqui a pouco eu volto já.
Constituição Federal de 1988 é importante, pois retoma um modelo político-jurídico focado na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade, que também fundamenta o Estado democrático de direito e os anseios do povo brasileiro. A Carta Magna é fundamental à organização e à implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, representando assim um grande avanço rumo à consecução dos direitos sociais do Estado. A progressão especial para mães deve considerar definição da Lei de Combate ao Crime Organizado. Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma do STJ decidiu que o requisito de não ter integrado organização criminosa, previsto na Lei de Execução Penal para a progressão de regime da mulher gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, deve ser interpretado de acordo com a definição de organização criminosa prevista na Lei 12.850 de 2013, a chamada Lei de Combate ao Crime Organizado. Os ministros julgaram o habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou a progressão ao regime semiaberto para uma penada com filho de 6 anos, com o argumento de que não teria sido preenchido o requisito da Lei de Execução Penal, porque a mulher cumpre pena por crime de associação para o tráfico de drogas. Para o Tribunal Paulista, o termo organização criminosa, previsto na Lei de Execução Penal, seria uma expressão genérica, capaz de abranger todas as espécies de sociedades criminosas. Esse entendimento, no entanto, foi reformado no STJ. De acordo com a relatora do habeas corpus, ministra Laurita Vaz, é vedado aos julgadores a interpretação extensiva de norma penal que possa prejudicar o réu. O habeas corpus foi concedido por unanimidade pelos ministros da 5ª turma para que o juízo das execuções penais refaça o cálculo da pena e não considere a condenação pelo crime de associação para o tráfico na análise dos requisitos necessários à concessão da progressão. E desde agosto, a maior paixão nacional tem ajudado os brasileiros a ficar em casa durante a pandemia. O Campeonato Brasileiro de Futebol é uma diversão a mais no isolamento social. Mas ainda são várias as dúvidas sobre a segurança de atletas e funcionários dos clubes. E, em alguns casos, eles acabam chegando à justiça. Há pouco mais de 2 meses, os times começavam o Campeonato Brasileiro de Futebol com as partidas sem torcida. O placar na luta contra o coronavírus ainda era bem desfavorável. O Brasil superava a marca de 100 mil mortes por Covid-19. Mas, segundo a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, os protocolos adotados são suficientes para garantir a segurança dos atletas e demais integrantes dos clubes. Nós elencávamos todas as medidas protetivas importantes preconizadas realmente pela Organização Mundial de Saúde, Ministério de Saúde, o CDC americano, realmente na tentativa de proteção realmente de todos os atletas. Então tinha essa fase preliminar, que era a aquisição de equipamentos protetivos, a utilização realmente de medidas de sanitárias, realmente de desinfecção dos locais, o treinamento individualizado com distanciamento e a realização dos testes para que se detectassem realmente aqueles que já teriam, teoricamente, alguma defesa pelo nível das imunoglobulinas G, da IgG, e também testarem aqueles com o PCR, o RT-PCR, que faz o diagnóstico do coronavírus, e os afastarem. Radamés é jogador do Brasiliense, time da Série D. Até agora não foi infectado pelo coronavírus. Ele diz que está seguindo todos os protocolos estabelecidos pela comissão e que se sente confortável para entrar em campo. Eu não tenho receio, me sinto tranquilo com os protocolos, até porque nos jogos a gente faz toda essa higienização antes de entrar no estádio, né? Eles medem a nossa temperatura, a gente higieniza as mãos com álcool em gel 70, usa as máscaras. E o que eu acho que é o mais importante e o que mais deixa a gente seguro é porque antes das partidas também a gente faz os testes, né? Então só estão ali naquele vestiário, só estão ali naquele jogo os jogadores que não foram detectados o vírus, então isso deixa a gente mais tranquilo. Mesmo com os cuidados, muitos jogos foram suspensos ou adiados porque atletas foram contaminados pelo coronavírus. E alguns casos já chegaram à justiça. Foi o que aconteceu no fim do mês passado, quando vários jogadores do Flamengo testaram positivo para a Covid-19.
O Sindicato dos Empregados em Clubes, Estabelecimentos de Cultura Física, Desportos e Similares do Rio de Janeiro, Sindeclubes, entrou com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho do Rio, que suspendeu o jogo entre o Rubro Negro e Palmeiras em São Paulo. Poucas horas antes do início da partida, a Confederação Brasileira de Futebol recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que considerou que o TRT do Rio não poderia suspender uma partida que seria realizada em São Paulo. O Flamengo teve de entrar em campo com a garotada do time reserva. Este professor e advogado especialista em direito desportivo explica que os direitos trabalhistas do atleta profissional são estabelecidos numa lei própria, a chamada Lei Pelé. Mesmo assim, os clubes são obrigados a cumprir as normas de segurança à saúde dos trabalhadores que estão previstas na Constituição. Ele avalia que isso tem sido feito com as medidas adotadas pela CBF. O que a gente percebe é que esses protocolos estabelecidos pela CBF foram rígidos, foram juridicamente adequados, inclusive, e hoje conseguem sim proteger os atletas e, ao mesmo tempo, dar ênfase à continuidade das competições. E a gente continua conversando sobre este assunto agora com o procurador do Distrito Federal, Raimundo da Costa Santos Neto, que é membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Doutor Raimundo, acompanhamos na reportagem que os protocolos de segurança, eles de fato estão sendo adotados pelos clubes, né? E há toda uma supervisão, um acompanhamento, uma fiscalização desses protocolos. Agora, em casos de danos à saúde desse atleta, de quem é a responsabilidade civil? Rafaela, esse é um assunto de certo polêmico. Como regra, Rafaela, a responsabilidade em relação à saúde dos atletas ela é a identidade de prática desportiva contratante, ou seja, do clube que contrata esse jogador. Esse clube, por força da Lei Pelé, ele é obrigado a contratar um seguro de vida e de acidentes pessoais vinculados à atividade esportiva desse atleta com o objetivo de cobrir os riscos a que ele está sujeito pela sua própria atividade. Esse seguro deve corresponder ao valor de, no mínimo, 1 ano de salário desse jogador, sob pena do próprio clube ter que arcar com as despesas médicas hospitalares. Existe um outro ponto que é um tanto quanto polêmico, que é a responsabilização das confederações. Rafaela, a responsabilidade por determinar o retorno das competições em meio à pandemia, ela é uma obrigação, ela é um direito, na realidade, das confederações e das federações que administram o desporto. Eu entendo que, ao determinar o retorno dessas atividades em meio à pandemia, elas assumem o risco de expor jogadores a riscos especiais com potencial lesivo. E, portanto, elas podem, sim, vir a ser responsabilizadas na forma do artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Inclusive, há uma decisão recente do próprio STF garantindo a possibilidade de uma responsabilização objetiva. Bom, o senhor citou aí. Por favor, pode concluir. É interessante que os clubes eles não têm a faculdade de não retornar. O clube que não retorna pode ser penalizado por abandono de competição. Então, é importante que a gente delimite a responsabilidade também de quem determina o retorno aos jogos. Realmente, o senhor falou do retorno, né? Ele foi considerado por muitos como um retorno prematuro. Em agosto, nós ainda estamos na pandemia com números que se estabilizaram, mas números elevadíssimos ainda, né? E, de fato, aconteceu, os jogadores estão sendo contaminados, essa polêmica toda aqui chega à justiça, mas eu queria que você explicasse para a gente, doutor Raimundo, se esses atletas, eles estão submetidos a uma lei diferente. O senhor citou no início a Lei Pelé, mas são trabalhadores como qualquer outros? Sim, antes de serem atletas, antes de serem ídolos, esses trabalhadores, eles são trabalhadores como qualquer outro, e eles fazem jus a todos os direitos sociais previstos na Constituição, inclusive um ambiente de trabalho seguro. Esses trabalhadores, eles fazem jus a toda aquela malha protetiva da Seguridade Social. Bom, agora para a gente finalizar, qual as orientações que o senhor deixa aqui para os clubes, para os atletas, porque fica até difícil a quem recorrer, né? É a justiça comum, nós vimos na reportagem da Carol, o Tribunal Superior do Trabalho se manifestou. Quais são os cuidados que todos precisam tomar e respeitar quais regras para a gente ter aí uma partida de sucesso, sem derrotas para a saúde? Enfim, rapidamente para a gente fechar, doutor Raimundo.
É bom que se diga que essa decisão do tribunal, do TST, ela não adentrou no mérito da segurança ou não do evento. Ela foi uma decisão que se apegou a questões processuais. Eu acho que, sem dúvida, um dos grandes dilemas do retorno ao esporte é a segurança do atleta. Eu acho que a regra de ouro para garantir a saúde de qualquer trabalhador é focar na prevenção, na conscientização e no engajamento de todos os atores envolvidos. Diferentemente do que está acontecendo na bolha da NBA nos Estados Unidos, aqui os atletas eles continuam tendo contato com o mundo exterior. Portanto, é necessário que eles se conscientizem disso e que haja uma fiscalização efetiva das superintendências regionais do trabalho e do próprio Ministério Público do Trabalho em benefício, em prol da saúde dos trabalhadores e do espetáculo que é o futebol. Ok, doutor Raimundo Costa, integrante da Comissão de Direito Desportivo, essa instituição brasileira que discute, debate e ajuda a fiscalizar e a falar sobre esse assunto tão caro à sociedade, que é a segurança dos atletas, né? Doutor Raimundo, muito obrigada pela participação mais uma vez. E você vai ver a seguir os preparativos e a segurança para a realização das eleições municipais 2020. Até já. A Constituição Federal de 1988 garante, dentre inúmeros direitos, os chamados direitos sociais, que buscam melhorar a condição de vida do cidadão, como o acesso à educação de forma gratuita nas instituições oficiais do Estado. Foi apresentado hoje o Plano Integrado de Segurança Pública para as eleições deste ano, elaborado pela Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública dos Estados. Vamos agora ao vivo ao Tribunal Superior Eleitoral saber os detalhes com a repórter Daniela Ramalho. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, a apresentação do Plano de Segurança foi no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional aqui em Brasília. O ministro da Justiça, André Mendonça, explicou ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que vai ser possível acompanhar em tempo real as ocorrências em todo o país e que as forças policiais estão preparadas para atuar em conjunto nas eleições deste ano. Foi disponibilizado um sistema que chama Córtex para alimentação e monitoramento das ocorrências de crimes relacionados às eleições. Em entrevista coletiva, o presidente do TSE falou sobre a importância do uso da máscara na hora de votar e mais, disse que quem estiver sem não poderá votar. 3 milhões de máscaras foram doadas pelo Senado Federal para serem usadas caso algum eleitor chegue nas sessões eleitorais sem a máscara. O plano ainda trabalha no combate ao crime organizado, no combate às milícias, candidaturas laranjas por meio de cruzamento de dados e também para evitar as fake news. E uma outra informação, gente, ontem o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, agradeceu às empresas que doaram itens de segurança para a Justiça Eleitoral e também anunciou a instalação do telão das eleições. Veja na reportagem de Renata Gorga. O telão gigante em frente ao TSE, em Brasília, vai divulgar ações, notícias da Justiça Eleitoral e os resultados das eleições. Uma parceria do tribunal permitiu a locação e a montagem do equipamento. Isso foi possível com o apoio da Frentas, Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, que reúne mais de 40 mil juízes e membros do Ministério Público em todo o Brasil. Vai facilitar imensamente o trabalho da imprensa, que, como disse, é a grande parceira da democracia, e nesses tempos em que o distanciamento social físico se impõe, a opção do painel externo é a que assegura o máximo de segurança também para os profissionais de imprensa, e as associações que integram a Frentas permitiram que nós oferecêssemos essa utilidade, igualmente sem nenhum custo para os cofres públicos. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a Corte Eleitoral conseguiu doações de milhares de materiais e equipamentos de segurança que devem ser usados no dia das eleições. Entre eles, mais de 8 milhões de máscaras cirúrgicas
2 milhões de protetores faciais e mais de 2 milhões de frascos de álcool em gel e desinfetante. As empresas e entidades parceiras ainda se mobilizaram para o transporte dos materiais aos TREs. Este é um momento em que o Tribunal Superior Eleitoral deseja agradecer às pessoas, às entidades e às empresas que colaboraram para que nós pudéssemos preparar o cenário geral das eleições com o máximo de segurança possível. O projeto foi organizado pela secretária-geral do TSE, Aline Osório, e por representantes da FEBRABAN e da Falcone Consultores. Essa parceria entre os setores público e privado foi feita com um grande esforço de cada um dos parceiros, com muito trabalho em conjunto. Hoje celebramos a etapa final, a conclusão dessa entrega a todos os tribunais regionais eleitorais dos 26 estados, considerando que DF não tem eleições esse ano. E os tribunais regionais eleitorais agora já estão fazendo a distribuição para as sessões eleitorais, organizando o processo. Não houve um só contato feito pela FEBRABAN com todas as 37 empresas / entidades em que houve qualquer hesitação no pronto apoiamento e na prontidão de se somar a essa frente de apoio às eleições. Para nós poder unir conhecimento gerencial ao impacto social que os poderes públicos podem causar, é mais do que um trabalho, é uma honra e é um privilégio como cidadão. O presidente do TSE também destacou as iniciativas para combater a desinformação nas eleições. São parcerias com redes sociais, operadoras de telefonia móvel, plataformas, site de buscas e agências de checagem de informações. A sociedade brasileira se tornou mais consciente, mais mobilizada, mais exigente, mas para exigir verdadeiramente é preciso participar. E nós estamos contando com uma ampla participação da sociedade brasileira, enfrentando notícias falsas e comparecendo para demonstrar o vigor da nossa democracia. E hoje ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Boa tarde para você.